Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa de debates da prova da OAB segunda fase. Ficamos muito felizes por estarem nos ouvindo, depois de terem passado por praticamente um mês, como eu sempre digo, um mês profundo, uma imersão no direito do trabalho e processo de trabalho aqui no IDC. Mas antes de começar a conversar sobre a prova, eu quero agradecer aos professores que participaram da organização deste curso, que não mediram esforços em agendar, preparar material, enfim, contribuir com todo o possível a fim de passar o máximo de informações para vocês realizarem uma prova boa e poderem ser aprovados. Também quero agradecer aos funcionários que participaram da organização do curso, estão aqui no domingo, aos professores que estão aqui debatendo, ao Ademir, ao professor Ayub. Enfim, quero agradecer imensamente a todos, porque, como eu sempre digo, o nosso objetivo é o índice de aprovação mais alto possível. É que vocês saiam daqui satisfeitos, que o IDC consiga marcar na história de forma positiva e que retornem a fazer outros cursos preparatórios para concursos, pós-graduação em Direito, enfim, que esta seja a casa do pós-graduado. Após a graduação, o IDC vira a casa do advogado para que se atualize em cursos de extensão e pós-graduação. Esperamos que o máximo de alunos tenham sido aprovados. E já iniciamos então este programa perguntando aos professores como foi esta prova. Depois nós vamos passar a estudar, a pelo menos debater as questões e a peça processual. Mas eu quero chamar a atenção a um detalhe muito importante. Este programa, ele não foi criado, ele não foi elaborado e pensado a fim de trazer um gabarito para vocês e este é o que serve e quem não colocou assim não vai ser aprovado. Não, este programa foi criado apenas para debater, para conversar, não trazer uma resposta fechada. Porque o que caracteriza isso? O aluno, nós sabemos que uma prova dissertativa cabe várias formas de respostas. E eu já lanço a primeira pergunta. Como o aluno deve se portar, Ademir, no momento que ele não vai responder a prova como ela deveria, como vocês vão colocar? Porque com certeza o aluno, sob pressão, sob muita adrenalina no momento, ele vai responder de uma forma diferente. Boa noite, Ademir. Boa noite, professor Ayub, boa noite, Marciano. Inicialmente quero saudar a todos os colegas de casa, saudar aos professores, aos ilustres professores que lecionaram no curso preparatório para a segunda fase. Deixo de mencionar nomes, mas todos que lecionaram nesse curso têm uma grande importância na preparação dos nossos alunos. Quanto à prova objetiva, é mais fácil de fazer uma análise. Quando se trata de uma prova dissertativa, cada pessoa, cada indivíduo vai ter a sua maneira de redigir. E hoje aqui, eu, professor Ayub, outros professores, professor Aita Ivo, que nos auxiliou através da internet, mandando orientações e fazendo a participação da análise dessa prova, nós entendemos que é difícil chegar a uma resposta padrão para todas as questões, mas nós vamos traçar um modelo mais ou menos do que pode vir a ser cobrado no padrão de resposta. Evidentemente que, às vezes, o aluno tem uma maneira de escrever, eu, professor Ayub, aqui temos o nosso método de escrever e talvez outro poderá ser o método exigido pela banca examinadora. Todavia, não se preocupem, mantenham a calma, porque nesse momento não é momento de sair preocupado com a correção e com os comentários. Nós vamos tranquilizá-los. A prova foi extremamente trabalhosa, uma prova difícil, foi a primeira análise que nós tivemos, mas vamos traçar algumas linhas gerais. O que o senhor tem a considerar, professor Ayub, a respeito da prova? Boa noite para todos. A prova é uma prova, vamos dizer assim, bastante complicada. Acho que ela é uma prova bastante complicada do ponto de vista de pesquisa
de questões, né? Então, é uma prova que obrigava o aluno a pesquisar bastante, não é? E verificar a resposta que, eventualmente, a banca pretendia. Achei a prova assim, trabalhosa, realmente. Eu acho que a sorte foi que os alunos ganharam 30 minutos, não é? A mais aí, para fazer, em razão de um erro material, que mais uma vez, né, professor Ademir e professor Marcelo, voltou a acontecer na prova da Fundação Getúlio Vargas, uma coisa que isso é inadmissível, né, se tratando de prova da OAB nacional, não é? Uma fundação como a Fundação Getúlio Vargas. E volto a dizer, a minha crítica aqui permanente é isso. Eu não entendo por que uma prova que é feita no dia 21, o gabarito ou o espelho não seja divulgado no dia seguinte. Eu não entendo por que isso só vai ser divulgado 2 dias antes de divulgar o resultado geral. Isso daria mais publicidade, né, para o certame, isso daria mais credibilidade para o certame, e eu não entendo por que esse espelho oficial demore tanto tempo, e aí nós temos que fazer programas que nem esse, nós temos que tranquilizar os alunos. Realmente isso não entra muito na minha cabeça. Mas foi uma prova, no primeiro momento, professor Ademir e professor Marciano, muito, muito complicada e que exigia muita concentração e pesquisa do aluno. E esta ansiedade, só quem realmente já fez prova da ordem sabe o que é ruim ter que passar por este espaço de tempo sem saber se foi aprovado ou não foi. Mas enfim, nós vamos iniciar então agora, rapidamente, sem muitas delongas, ao que deveria constar, pelo menos no nosso ponto de vista, as questões. Vamos começar com a questão 1, com Ademir. Bom, a questão 1 é uma questão que causou erro material, conforme o colega professor Ayub já mencionou. Ela começa dizendo: Joana e Guilherme, ambos com 30 anos de idade, ajuizaram a reclamação trabalhista plurima contra o município, dos quais são empregados nos moldes da CLT, postulando diversos direitos lesados. A sentença, proferida de forma líquida, julgou o pedido procedente em parte e condenou o réu ao pagamento de 13 mil para Joana e 22 mil para Pedro. E aí, para nossa surpresa, houve então a comunicação de que houve esse erro material e então o pagamento foi de 22 mil reais para o Guilherme. Bom, com base na hipótese apresentada, responda os itens a seguir. Na alternativa A, questionava: analise se a sentença proferida estará sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Bom, sabendo que trata-se de uma ação, como regra, contra uma sentença condenatória contra a fazenda pública, nós temos a possibilidade, sim, do reexame do duplo grau de recurso, né? Então, em havendo uma condenação inferior a 60 salários mínimos, nós não temos a necessidade do duplo grau de jurisdição obrigatório. Isso está sumulado, está pacificado na súmula 301, item 1A do TST. Então essa é uma questão um pouco mais tranquila. Vejo também, talvez, e aí quero a opinião do professor, a possibilidade de alguém ter colocado a questão, o fundamento do artigo 475, parágrafo 2º do CPC, que teoricamente trata também da mesma forma desse conteúdo, que é aplicado por força do 769 subsidiariamente. Mas provavelmente o padrão de resposta não seja o 475, e sim a súmula 301A do TST. Qual a sua referência? Eu acho também, professor Ademir, que até valeria citar o 475 do CPC, o parágrafo 2º, que foi criado pela Lei 10.352, não é, de 2001, porque em razão dele é que gerou a súmula, né, do TST. Agora, também acho que dificilmente isso vai entrar no padrão de respostas, o 475, né, e a própria Lei 10.352
e 2. Portanto, fiquem tranquilos, eu acho que se não colocaram, não vai ter nenhum problema. Eu acho que realmente o que responde à questão é a questão da súmula 303, né, o item 1, a letra A. Agora, é uma questão, né, vamos combinar, que envolveria assim, o aluno ter conhecimento do valor do salário mínimo e ter pelo menos um conhecimento mínimo de matemática para fazer... Não é o tipo de questão que se avalia conhecimento, a não ser conhecimento matemático. Para esse tipo de prova não é isso que se deseja, né? Deseja avaliar outros tipos de conhecimento. Não vejo nenhum fundamento nisso, fazer o aluno calcular quantos salários mínimos e quanto que é uma mais a outra, e não vejo... Tanta preparação para fazer um teste de matemática. Mas em síntese, né, o dispositivo legal, então, provavelmente teria que desenvolver um pouco o raciocínio, não apenas mencionar a súmula 301, item 1A do TST, que ela é específica para essa questão. Quanto à questão B, caso a sentença transite em julgado nos termos originais, de que forma será feito o pagamento da dívida aos exequentes? E aí é uma questão já um pouco mais complicada, né, professor? Nós temos, então, uma questão aí envolvendo uma sentença condenatória contra a Fazenda, e quando é sentença condenatória contra a Fazenda Pública, nós temos a hipótese do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, especificamente no parágrafo 3º. O que caberia ainda reforçar, professor? Acho que talvez mencionar alguma hipótese aqui, nós temos a possibilidade de uma orientação jurisprudencial número 9 do Pleno do TST, porque trata-se de um valor pequeno, e aí haverá um tratamento diferenciado conforme essa orientação. O que o senhor considera? Eu acho assim, ó, na realidade, o enunciado, né, da questão fala de um litisconsórcio, né, ativo nesse, né, aí no caso. Bem, a orientação número 9 do Pleno do TST trata justamente dessa possibilidade, não é? Quando há litisconsórcio, né, ativo nesse caso. Mas não deixa de ser a mesma é aquela questão que eu vivo batendo nas aulas e falo para os alunos. Eu não vejo por que o TST tem que repetir nas suas súmulas leis, né, ou determinações constitucionais. É praticamente o que responderia a questão aqui, no meu entender, é o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição. Eventualmente pode realmente a orientação número 9 do Pleno do TST entrar aí, mas ela vai dizer quase a mesma coisa do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição. Então, acho que aí o parágrafo 3º 100 responde, e vamos dizer assim, num exercício de ampliar essa questão das hipóteses, ainda se chegaria na número 9. Nós temos aqui, isso é importante ressaltar, nós não temos aqui uma pretensão de esgotar, não é esse o objetivo, mas como vocês já têm conhecimento pelos espelhos das provas anteriores, muitas vezes é feita aquela avaliação, ou um dispositivo legal ou outro dispositivo legal. Então é importante talvez mencionar, mas se tu não colocares, não tivesse colocado, não colocasse o artigo, a orientação jurisprudencial 09 do TST, do Pleno do TST, fica tranquilo, ainda talvez isso seja muito específico e talvez não conste no teu espelho. E outras hipóteses que poderiam ser encontradas com uma pesquisa mais aprofundada também vale o que o Ademir disse. Eu acho que a primeira questão é isso, né, professores? Então, professor Ayub, eu convido já a passar as possíveis respostas da segunda questão. Bem, a segunda questão, pessoal, trata especificamente de um vendedor viajante, aquele que é exclusivamente comissionário, não é? Ele só recebe comissão, ele não recebe nada, o único valor no pagamento dele é a comissão. Bem, toda a previsão para esse tipo de empregado, não é, corre através da Lei 3.207 de 57, é uma lei bastante antiga,
anterior à nossa atual Constituição, né? E o questionamento do enunciado da questão é o seguinte: ele faz uma venda no valor de R$50 mil em 10 parcelas, ou seja, o empregador vai receber vai levar 10 meses para receber esse valor da comissão que ele vendeu. Bem, a questão pergunta o seguinte: a partir disso é o seguinte, se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão? Bem, nós estivemos analisando aqui com o professor Ademir, com o professor Marciano, e nós chegamos a uma conclusão, num primeiro momento, que gerou alguma dúvida aqui entre nós, né? Primeiro, no item A, não fala se a comissão já foi paga, se era comissão vencida, ou comissão vencenda, ainda que que deveria vencer, não é? Bem, nessa hipótese nós chegamos aqui à conclusão, acho que nos pareceu num primeiro momento, que seria talvez uma comissão que já foi paga, não é? Né, vencida, né, mas não vencenda. Pelo menos é uma dedução que se fez aqui, não se tem essa certeza. Nessa hipótese da linha A, não é? Poderia sim o empregador estornar do empregado esse pagamento, caso o comprador não efetuasse o pagamento na época própria. Isso é uma determinação do artigo 7º da Lei 3.207 de 57. Pelo menos, não é, professor Ademir, foi o que nos pareceu aqui, não sei o que lhe pareceu nisso. Essa é uma questão típica da FGV, né? Parece aquelas questões que às vezes permitem duas interpretações. Esperamos que a banca seja digna novamente, como tem feito nas provas anteriores, e se for entender que é o caso de uma prestação que ainda não venceu, que seja uma prestação futura, que ela também aceite a resposta ou como sendo uma prestação futura, ou como sendo uma prestação já vencida, como já ocorreu em provas anteriores, em que ela permite essa dupla resposta, ou uma prestação já vencida, ou uma prestação vencendo ainda. Então, tomara aí, estamos torcendo para que seja essa. Mas, numa análise geral, parece que o artigo 7º responde à alternativa A, o artigo 7º da Lei 3207 de 1957. Na questão de letra B, professor, nós temos as parcelas. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vencenda? É uma questão que vale 0,6, uma questão bem importante. Qual a sua consideração? Veja, o parcelamento foi feito em 10 parcelas, ele foi dispensado 6 meses depois, quer dizer, sobrariam 4 meses ainda, né, para receber, né, do pagamento. Bem, nesse caso, né, nessa hipótese, são as prestações vincendas, aí sim, é tranquilo, aí chegamos a essa conclusão que são as prestações vincendas, não temos nenhuma dúvida, né? Essas deveriam, ao nosso ver, aqui pelo menos a conclusão que nós chegamos, serem pagas normalmente ao vendedor e, como vai haver rescisão do contrato de trabalho, tem que ser paga no ato da rescisão. Essa seria a hipótese. Até porque essa também é uma previsão legal da própria Lei 3.207, não é? Que nós consideramos, né, especificamente o artigo 5º da Lei 3.207 de 52, não é? Como tem que ser pago, como a rescisão não prejudica o pagamento, nós ficaríamos então com o artigo 466, parágrafo 2º da CLT, não é? Que é o que contemplaria o pagamento antecipado no caso da rescisão. Me parece que foi essa a conclusão, né? E essa seria a resposta, eu acho que... Observando também a hipótese da multa, né? Se não fizer esse pagamento antecipado, nós temos o empregador incorrendo na multa, né? Não, seria essa questão da rescisão, né? O artigo 477, não é?
mais especificamente até aqui o parágrafo 4 do 477, que determina que tem que ser pago no ato, não é? Da homologação. Isso é uma hipótese provável também de que isso possa vir ser contemplado no padrão de resposta da FGV, mas acho também que é uma possibilidade, dentro daquela nossa ideia de ampliar o máximo possível o padrão de resposta. Acho que o parágrafo 2º do 466 da CLT talvez respondesse integralmente essa questão. Assim esperamos, né? Ok, então, concluímos a questão 2, passamos então agora para a questão 3 com o professor Ademir. A questão 3, ela é uma questão, da mesma forma como a questão 2, ela está um pouco aberta, um conceito um pouco aberto. Ela diz assim: uma determinada empresa aplica a seguinte jornada de trabalho. Os empregados trabalham durante 7 dias, das 8 às 17 horas, com intervalo de 1 hora para refeição e folga no 8º dia. Vejam, aqui nós temos 8 horas diárias, normal, não há nenhuma restrição, não há nenhum problema quanto a isso, mas temos um trabalho contínuo de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, se nós considerarmos 7 dias contínuos, e assim o 8º dia nós temos de folga, e assim sucessivamente uma progressão de 7 dias trabalhando e folgando 1 dia, que é o 8º dia. Além disso, recebe um bônus de 2 dias fruitivos por mês, nos quais pode faltar quando desejarem, sem qualquer desconto no salário, desde que avisem previamente a chefia. Chamamos a atenção, e nessa análise que fizemos, verificamos que o empregador dá um bônus de 2 dias fruitivos por mês para o seu empregado. Isso é um aspecto relevante, o aluno tinha que observar isso talvez vá auxiliar também na questão do repouso semanal remunerado, que depois fecharia no cálculo das horas. A partir da situação apresentada, responda às seguintes questões. Qual é o efeito de repouso semanal remunerado no contrato de trabalho? E onde se encontra o normativo de regência desse direito? Nessa primeira análise, o objetivo do descanso, do repouso semanal remunerado, é um descanso mínimo para o trabalhador, tendo em vista as condições de trabalho, tendo em vista a saúde do trabalhador. A Constituição e a legislação trabalhista estabelece, então, um repouso semanal remunerado de, no mínimo, um descanso de, no mínimo, 24 horas semanais. E que este repouso seja preferencialmente aos domingos. Isso está tipificado, está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 15, especificamente no inciso 15. Também tem outro dispositivo legal, naquela mesma ideia de fazer uma análise mais ampla, uma análise mais completa, e que talvez possa aparecer, mas talvez não seja como espelho, mas fica tranquilo, é o artigo 1º da Lei 605 de 1949, que regulamenta, que trata especificamente do repouso semanal remunerado. O que o senhor tem a considerar acerca desse tema, professor? Na realidade, o que eu achei a questão um pouco confusa, para falar bem a verdade. Por que isso? Porque há um enunciado genérico que fala do trabalho contínuo por 7 dias. Não é? Ora, se o trabalho é contínuo por 7 dias da semana, claro que o trabalhador trabalha todos os dias da semana, de segunda a segunda. Ele trabalha todos os dias. Bem, depois ela pergunta o efeito. Não é? Claro que o efeito, né, em razão disso, né, seria o seguinte, o efeito do repouso no contrato de trabalho é o empregado receber sem trabalhar, porque é garantido a ele um período de 24 horas de descanso. Né? Isso seria essa colocação. Agora, eu não vejo essa relação com o enunciado, num primeiro momento. Então, me parece um pouco confuso isso para o aluno, já foi confuso até para nós, muito mais para o candidato que está fazendo, né, essa questão. Bem, mas é realmente isso. Né? O efeito do repouso semanal no contrato de trabalho é propiciar ao trabalhador um repouso de 24 horas, sem necessidade de trabalho com pagamento, não tenha dúvida.
Me parece que essa é mais uma daquelas questões ambíguas, aquelas questões abertas, que são aquelas questões que vão permitir uma resposta mais divergente. E isso sempre nos deixa preocupados como professores e até mesmo como advogados, porque isto permite uma dupla interpretação ou até mesmo permite que o exame seja questionado, uma vez que ele não é específico no seu questionamento. Permitir uma questão aberta dessas talvez não seja coerente com a preparação que vocês fizeram. Talvez essa preparação que vocês fizeram foi para uma prova um pouco mais técnica, e aí vem um questionamento um pouco aberto, um pouco abrangente, e isso dificulta, sim, a tua resposta. Mas vamos aguardar a publicação do espelho, e aí, se for o caso, também tem a possibilidade de a gente auxiliar no recurso. Na questão B, nós temos análise. Analise, segundo a legislação em vigor, a política do repouso remunerado adotado pela empresa. Bom, aqui nós temos que verificar, tem uma orientação jurisprudencial de número 410 da SDI 1, né, que vai tratar disso especificamente. Então, desta forma, deverá ser feito o pagamento em dobro. Se não é fruído, se não é concedido o repouso semanal remunerado adequadamente, este deverá ser pago em dobro, nos termos da OJ 410 da SD1. Talvez ainda se poderia mencionar a súmula 146, eventualmente, talvez alguém colocou a súmula 146, foi lá no índice remissivo, pode ter achado a súmula 146, tranquilidade nessa hora, que talvez seja também uma hipótese que admite. Mas é o mesmo conteúdo teoricamente, né, professor? Perfeito, exatamente isso, né? Porque a súmula 146, nós estamos colocando ela aqui mais como uma hipótese para ampliar o máximo possível a questão do gabarito da questão. Mas a orientação 410 praticamente responde integralmente que tem que ser pago em dobro, não tenha dúvida. Então tá bom. Partimos agora então para a questão 4, uma questão muito criativa, muito interessante, que achamos que por que ela não foi questionada antes, né? Uma questão que realmente todo advogado tem que saber, né? Realmente. Professor Ayub, o que a questão 4 é uma questão que vai falar sobre essa questão do Cadastro Nacional dos Devedores Trabalhistas. Esse não tão recente criado, artigo 642-A da CLT, não é? Que é aquela inclusão quando há execução, né, empresa com execução pendente na Justiça do Trabalho, ou seja, com dívida pendente junto ao Judiciário, não é? É escrito o nome dele no Cadastro Nacional dos devedores, dos créditos, dos devedores trabalhistas. Bem, essa questão do Banco Nacional, que a questão cita nominalmente, o Banco Nacional, isso pode ter ocorrido que na hora da pesquisa, junto ao índice, o pessoal não se deu muito por conta. Ou seja, eles utilizaram o nome genérico, ao invés de usar o nome específico que está na lei. Então, o candidato, de repente, que foi lá, achou o 642A, foi lá e disse, não, mas é o Cadastro Nacional e não o Banco Nacional, né? Como está se tratando genericamente em notícias de rádio e de jornal, Banco Nacional, enquanto que o nome correto, técnico, é Cadastro Nacional, de acordo com o artigo 642A da CLT. Bem, mas a questão é a seguinte, tem um outro senão aqui, que é a questão de letra B, qual é a consequência da inserção do nome da empresa. E aí aquela questão da impossibilidade de participar de concorrência pública, licitações públicas, por aí. Bem, na minha opinião, desde logo eu quero expressar, embora haja divergência, inclusive aqui na banca, né, dos colegas, eu acho que isso foge totalmente à questão de peça específica de legislação do trabalho e processo do trabalho. Isso me parece uma legislação de direito administrativo,
né? Aliás, quando eu fiz direito no século passado, a gente aprendia direito administrativo, direito do trabalho, direito civil, direito... Agora não parece que a peça profissional da prova da OAB me traz uma determinação que o candidato tem que saber, né, uma questão de direito administrativo, que é a impossibilidade da empresa participar de licitações. Então, isso me deixa muito triste, quando começo a ver esse tipo de coisa na prova da OAB, que me parece que é uma questão estritamente para induzir em erro o candidato, nada mais do que isso, e não avaliar tecnicamente a possibilidade ou não do candidato vir a trabalhar de advogado. Da mesma forma, né, a questão da terminologia pode ter dificultado, né, essa questão, fora essa contextualização de ser uma matéria talvez mais apropriada para a área administrativa, do direito administrativo. Aqui, então, convém ressaltar, na letra A, na questão número 4, a letra A, então, entendemos que a resposta é: em que situação o nome do devedor é inscrito no Banco Nacional? Era basicamente a situação do item do inciso 1 e 2 do artigo 642-A da CLT. Era uma questão também complexa, era uma questão muito difícil, e até porque talvez essa questão da terminologia tenha dificultado, sim, o teu trabalho, a tua consulta na legislação trabalhista. E a questão de letra B, da mesma forma como o professor já mencionou, é uma questão fora da área trabalhista. A lei de licitações 8.666, talvez não esteja nem no teu material de consulta, a não ser que tu tivesses levado o VADMECO, mas na própria CLT, material sugerido de consulta, nem consta a lei de licitações. Então, isto nos deixa um pouco frustrados, na medida em que é realizada uma prova que não sabemos até que ponto não tem uma finalidade de induzir em erro ou até mesmo dificultar excessivamente. Dificultar pelo conteúdo seria importante, até porque aí deixa o candidato em condições de disputar, e se ele souber, ele responde, mas no material de consulta dele. Agora, dificultar por terminologia ou até mesmo matéria que está fora do material de consulta, não é justo. Muito bem. Partimos para a peça, então? Para nossa organização, então, nós não vamos ler a peça, simplesmente vamos passar rapidamente os principais quesitos que deveriam constar nesta contestação. Então, o Ademir vai passar brevemente a parte inicial, né, da contestação, e depois nós vamos nos aprofundar mais nas questões dos pedidos da contestação em si. Vamos fazer assim, né? Pode ser. Então tá bom. Bom, quanto à peça, o comentário novamente, né, e o professor depois vai tecer um comentário mais específico, né, uma contestação novamente. Nós temos aqui, para nossa surpresa, todo mundo mencionando que poderia ser uma petição inicial, e novamente uma banca que talvez não queira inovar, e sim queira repetir, fazendo uma contestação. Por outro lado, isso é bom, porque os nossos alunos, nós trabalhamos muito isso em sala de aula, o professor Aitaívo e outros professores tantos mencionaram a matéria aqui abordada. Tanto o direito material foi trabalhado pelos nossos professores e a própria peça com certeza foi tranquila, com exceção de uma questão da preliminar. Mas fica calmo, talvez a nossa análise aqui, aos nossos olhos, inicialmente não se identificou uma preliminar, fazendo uma análise um pouco mais detalhada, se chegou à hipótese de uma preliminar, o que não foge à regra da FGV, porque todas as provas que foram elaboradas, na medida em que foram contestação, sempre tiveram uma preliminar. E isso foi muito forçado em nossas salas de aula, em nossos simulados, em nossos treinos, sempre se abordou questões de preliminares. Então era uma contestação lá que tinha um endereçamento ao juiz do trabalho da 90ª Vara do Trabalho de Campinas, de São Paulo, tranquilo, tinha que colocar o processo, abrir o tópico lá, processo 159873-2012,
5.15.0090, o reclamante tranquilo Sérgio Férez e a reclamada Refrigeração Nacional. A qualificação ali tranquila, o nome da peça, nós sempre treinamos isso, contestação, nos termos do artigo 847 da CLT, se fosse possível combinar com o artigo 300 do CPC, por força do dispositivo do 769 da CLT. Então era possível, era uma contestação, e aí nós entramos nessa questão da preliminar. O que o senhor tem a dizer nessa análise inicial da peça processual, professor? O que eu tenho a dizer é que, se houver essa preliminar, ela está muito bem escondida no problema, está muito bem escondida. Por quê? Realmente, no tópico ali, onde ele falava do Vale Transporte e do Vale Refeição, ticket refeição e Vale Transporte, não é que ela falava especificamente, qual era a situação? O empregado estava em benefício previdenciário, né? Auxílio doença previdenciário, do tipo 31, B31, né? E não doença profissional, que seria o 91, então é o 31. E ele pedia, então, que durante esse período que ele estava ali afastado, por 30 dias, é o que diz, né, a questão levantada, ele estaria então, afastado no benefício e não recebeu o ticket refeição e o vale transporte. Bem, como o artigo 476 da CLT fala que nessa circunstância o empregado está em licença não remunerada, não teria especificamente uma lei que determinasse essa obrigação da empresa de pagar ao empregado, né? Então aí o que poderia se alegar numa preliminar? Uma inépcia da inicial, por impossibilidade jurídica do pedido. Não tem essa possibilidade jurídica, não tem uma lei que determine, né, que o empregado afastado, né, em benefício previdenciário venha receber ticket refeição e vale transporte. Aliás, isso contraria a própria natureza, né, tanto do vale transporte, que é para o deslocamento do empregado ao trabalho, e do ticket refeição para se alimentar durante o trabalho, né, claro. Bem, então aí nós teríamos que articular uma inépcia, né, baseada no 301, né, do CPC, inciso 3º, da impossibilidade jurídica, conjugado com 295, professor, né, que a gente chegou aqui, parágrafo único, inciso 3º do CPC, né, e a hipótese seria aquela do 267, né, inciso 1º, que acataria como inépcia, uma preliminar, seria preliminar aí com relação ao pedido. Agora, sempre gosto de ressaltar também o seguinte, embora o aluno tenha realmente arguído essa preliminar, né, terá também que no mérito lá, né, aquela questão por excesso de zelo, também no mérito contestar, e aí utilizaria o 476 da CLT. Essa é uma questão, professor Marciano e Ayub, essa é uma questão muito complicada, é uma questão bem complexa, e talvez os candidatos, muitos deles agora devem estar questionando, poxa, mas eu não vi essa preliminar. É bem verdade que essa é uma preliminar que talvez nem apareça no teu espelho, assim esperamos. Nós fizemos essa análise porque nós temos aqui por cautela, com muito tempo, com muita análise, nós trabalhamos minuciosamente essa peça. Todavia, nós não podemos aqui descartar as possibilidades. Pode sim aparecer como uma preliminar, e em aparecendo como preliminar deve valer aí de 0,5, 0,4, 0,5. E se fosse valer mais do que isso, seria também uma forma injusta, inadequada de valorar essa pontuação. E mesmo aqueles que não tenham colocado a preliminar, no restante da matéria foi tranquila a fundamentação, a contestação. Certamente dá para pontuar bastante e aí não haverá um prejuízo tão grande em não tendo colocado a preliminar.
No segundo momento, como a FGV em todas as suas contestações exigiu conhecimento da prescrição quinquenal ou até mesmo a prescrição bienal. Nesse caso, tipicamente, a prescrição quinquenal. Matéria tranquila, matéria que já está na veia dos nossos alunos, vocês tinham as condições plenas de acertar isso aqui. Prescrição quinquenal, ele alega, tendo em vista a data do ajuizamento da reclamação trabalhista, que foi no dia 12 de abril de 2012, devem ser consideradas prescritas as parcelas anteriores a 12 de abril de 2007. Volta a 5 anos do ajuizamento e considera prescritas as verbas anteriores. O fundamento é tranquilo, é o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Sempre é importante combinar com o artigo 11, inciso 1 da CLT, e ainda aqueles que, por eventualidade, fundamentaram na súmula 308, também está bem. Mas, basicamente, tinha que constar o artigo 7º, inciso 29, e a súmula e o artigo 11, inciso 1 da CLT. Matava e fundamentava e ganhava aí, provavelmente, 0,5, que é o que geralmente a banca atribui para a prescrição quinquenal. No mérito, professor, o que nós temos aí? Bom, no mérito nós temos, assim, inicialmente, 2 pedidos de dano moral, em sequência, não é? Direto. Bem, o primeiro dano moral, ele relata que a questão que foi levantada aqui pela peça é que houve uma revista íntima na Bolsa. Bem, primeiro que revista íntima na Bolsa não é revista íntima, é uma mera revista, não é? E depois o problema ainda se acerca de uma série de questões aqui. Por exemplo, ela foi feita separadamente, não é? E reservadamente, em sala reservada, né? Então, em razão disso é por aí que vai sair a contestação, é por aí que a contestação sai. Incabível, né? Incabível, exatamente. O dano moral aí, primeiro que não é revista íntima, e até porque revista íntima nós só vamos encontrar lá no capítulo lá do trabalho da mulher, não é? E era um homem aqui, e não é uma revista íntima. Não é uma revista íntima, é uma revista limitada à Bolsa, separadamente local reservada. Quer dizer, já está dentro praticamente do contexto da jurisprudência nacional, que entende que isso não provoca, não há uma violação tranquilamente. E isso está dentro do poder disciplinar, né, do empregador, não é previsto lá no artigo 2º da CLT, né, que determina que é ele que dirige a prestação. Então, isso está dentro do poder disciplinar. Também nós não vamos tirar todos os poderes do empregador, porque daí realmente a coisa... Então, eu acho que é por aí que se contestaria essa... me parece adequado, uma questão tranquila. O próprio caso, ele nos viabiliza, nos permite ali tranquilamente contestar esse pedido de dano moral quanto em razão da revista íntima ou da revista na Bolsa, né? Poderia até colocar também o poder de fiscalizar, né, do empregador, também por aí. Não vejo nenhuma questão para ter dano moral. Nesse aspecto, provavelmente a fundamentação seria o artigo 2º da CLT, ao que nós vislumbramos, mas tinha que construir um pouco mais o raciocínio com o poder diretivo, com o poder de fiscalização, poder do empregador, nos termos do artigo 2º. O segundo momento é o pedido de dano moral em razão da advertência verbal recebida, que é o assédio moral. Nos fale um pouco mais sobre assédio moral, professor Ayub. O assédio moral, veja, uma coisa aqui que praticamente de pronto já termina o assédio moral. O problema começa a falar que uma única vez, uma vez apenas, houve uma advertência. O assédio moral tem que ter situações repetitivas, não é, no ambiente de trabalho. Então, se essas advertências, se fosse relatado um caso de advertências repetitivas diretamente na frente de outros empregados, nós poderíamos até considerar um assédio moral. Mas não é o caso. No caso, o problema fala diretamente uma vez, não é? Uma suspensão, uma advertência verbal, não é? Que foi feita. Tudo bem que foi feita na presença de outros colegas que estavam presentes, mas também chama atenção, e aqui é que pega, aqui é a questão da construção da contestação,
é que essa determinação, que foi pega com a camisa para fora da calça, já estava determinada no regimento interno, não é, da empresa, o regimento empresarial, que já havia sido previamente, amplamente, é o que fala aqui, né, já havia sido orientado e já havia... E até menciona, efetivamente houve esquecimento por parte do Sérgio, ou seja, o reclamante, o próprio reclamante reconhece que o conhecimento prévio do regulamento que não determinaria isso. Então, não é uma situação de assédio, porque foi uma única vez, né, uma advertência verbal, fica dentro do poder diretivo, do poder de mando do empregador também. Nos termos do artigo 2º, evidentemente, da CLT. Mais uma vez aqui, era uma questão, provavelmente, né, professor Ayub, mais de desenvolvimento do raciocínio jurídico, do raciocínio da fundamentação, e ter o conhecimento além do texto legal. Tinha que ter um conhecimento dos limites do poder de direção, de fiscalização e até mesmo regulamentar, que estão atribuídos lá no artigo 2º da CLT. Quanto às horas extras, nós temos aqui uma alegação, o pleito de horas extras pelo trabalho em turnos ininterruptos. Todavia, o reclamante menciona que tem o conhecimento e que há uma norma coletiva que estendeu a jornada para 8 horas, e que essa jornada de 6 foi estendida para 8 horas, mas ele não menciona que ultrapassou as 8 horas. Então isso aqui é um aspecto importante, e menciona a súmula 423, que não é devido o pagamento das horas extras pleiteadas, a 7ª, a 8ª hora, em não ultrapassando o limite de 8 horas diárias, mesmo havendo essa norma coletiva autorizando o trabalho além das 6 horas, não haverá então a incidência da hora extra. Então a fundamentação tinha que ser a súmula 423 no nosso entender, né, professor? Exatamente. E o que justamente que salva a empresa aqui, ou que dá realmente o argumento de defesa, é que tem uma norma instrumental. Quer dizer, a norma instrumental é que realmente vai dar essa possibilidade da defesa, né, de se enquadrar dentro da determinação da súmula 423. Essa parecia ser uma questão tranquila de responder, era uma questão que o próprio caso prático nos trazia elementos. Perfeito. E nos facilitou até então. Me parece que os 3 pedidos até então contestados eram pedidos tranquilos de fundamentar e até mesmo de contestar em termos de raciocínio jurídico, porque o próprio caso prático nos traz os elementos, como neste caso especificamente, a norma coletiva que regulamentava os turnos ininterruptos. O próximo ponto qual era, professor? O próximo ponto é a questão da concessão do do pagamento dos 2 dias de férias, né? A questão das férias. Que era referente às férias... As férias 2008 e 2009, não é? Que teve, aqui menciona o seguinte, que ele teve 18 faltas, sendo 12 delas justificadas. E ele pretendia transformar 10 dias de férias em dinheiro, que é o abono de férias, não é? Aquele previsto no artigo 143 da CLT. Bem, por que não poderia? Por que não poderia? Porque, vejam, um terço de 24 não cederia. Excede o limite permitido, que é o de 10, né? Que é o de 10, né? Não conseguiria chegar a 10, né? Menos, né? Não teria essa possibilidade. Então, em razão das faltas, o que ocorre aqui com relação a essa questão das férias? Como ele teve 12 faltas, ficaria naquela hipótese prevista no inciso... 6 faltas, professor. 6 faltas, né? Ele ficaria na hipótese prevista do inciso 2º do artigo 130 da CLT, não é? Então, ou seja, ele tem restaria férias 24, reduzidas. Exatamente. Restariam 24 dias de férias, não é? E claro que se conjugar com 143, que é um terço disso, não chegaria aos 10. Então, por aí seria a contestação bem tranquila, bem lógica. Eu acho que só era demonstrar realmente o raciocínio jurídico que o aluno sabia
demonstrasse o seguinte, que ele teria o conhecimento que teria a redução do número de dias em razão das faltas e, consequentemente, a do abono do artigo 143, que era 1/3, e não chegaria aos 10. Então, é uma contestação simples. Essa é uma questão um pouco mais, também é tranquila, mas ela exige, então, 2 fundamentos. O artigo 130, inciso 2 da CLT, justificando, então, a redução dos dias, dos dias de férias, de 30 para 24 dias, em razão das 6 faltas, e, então, a fundamentação no artigo 143, que não permite a conversão de 1/3, mais de 1/3, uma vez que aqui nós temos, então, a redução das férias para 24 dias, em razão do abono pecuniário, né? O próximo ponto é a concessão do 13º salário junto com as férias, que é mencionado, então, aqui, que ele, nas mesmas férias citadas no tópico anterior, fruídas no ano de 2010, tinha avisado ao empregador desde o mês de março de 2010 que gostaria de receber a primeira parcela do 13º daquele ano juntamente com as férias, para poder custear uma viagem ao exterior. Mas isto lhe foi negado. Entende que é um direito potestativo seu e assim vai indo. Todavia, esse direito ele não é procedente, enquanto esse pedido deve ser julgado improcedente com base no fundamento do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749. Para que fosse procedente o pleito do reclamante, deveria ter requerido o pagamento da primeira parcela, junto com as férias, no mês de janeiro daquele ano, do ano corrente, em que pretendia o pagamento. Então, o artigo 2º da Lei, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749, ele é bem claro. Se ele quiser o pagamento junto com as parcelas, com as férias, teria que requerer isto no primeiro mês do ano em que ele quer o pagamento desse benefício. Então, não tem direito a tal vantagem, devendo ser julgado improcedente esse item da petição inicial. Perfeito, exatamente isso. É a determinação da 4749 de 1940, de 65, essa lei, né? Então, ela é bem clara, que o empregado, quando entra no ano civil, ele tem que, no mês de janeiro, já solicitar para o seu empregador a antecipação da parcela do 13º. Passando o mês de janeiro, aí não tem mais condições, não tem mais como pedir. Me parece também ser uma questão tranquila, os nossos alunos tinham condições de responder. A lei da gratificação natalina ali está bem tranquila, responde a essa questão. A alteração da data do pagamento do salário, ele pleiteia aqui, então, ele entende que há um prejuízo em havendo uma alteração no dia em que o empregador realiza o pagamento. O que o senhor entende? Como é que o senhor entende essa questão, professor Ayub? Não, eu acho que aqui a maneira como vai contestar é bem tranquila, através do jus variandi, né, do empregador, desde que não ultrapasse o prazo legal de lei, que até o 5º dia útil do mês subsequente, né, ali da hipótese prevista no parágrafo 1º do 459 da CLT, não é por aí que sai a contestação nesse sentido. Bem tranquilo, não tem mais nada para colocar, a não ser realmente o parágrafo 1º do 459 e mencionar aí o jus variante realmente do empregador, que é por aí. E não há prejuízo porque não ultrapassa o 5º dia, ou seja, não descumpre a lei. Me parece, professor, que foi uma prova que exigiu um pouco mais do que conhecimento técnico, exigiu raciocínio jurídico. É uma prova que exigiu poder diretivo, exigiu poder de fiscalização, regulamentação, o ius variandi, né? Me parece que foi uma prova que exigiu um pouco de raciocínio. Não, mas até aqui a gente não está aqui só para criticar. A peça prática profissional foi boa. Eu acho que foi boa, foi tranquila, né? Exceto a preliminar. Exceto a preliminar aí, que
posições em contrário, né, da preliminar, mas eu acho que é bom, nós estamos aqui numa tentativa de alertar, né, de colocar todas as hipóteses possíveis, mas a peça parece boa. A única questão realmente da questão da peça é que ficou agora realmente comprovado que a Fundação só sabe fazer contestação na prova da OAB. Isso é óbvio, isso ficou bem claro para mim. Eu tinha alguma dúvida, porque na vez passada variou um recurso ordinário, mas já vi que não foi eles que fizeram o recurso ordinário. É só a contestação que eles sabem fazer, e agora a gente acha até que nos próximos cursos a gente só vai dar a contestação. Talvez seja uma boa estratégia, né? Então nós temos aqui uma peça que foi tranquila, mas as questões não foram tão tranquilas. Me parece que, ao contrário do que a gente sempre esperava, uma peça um pouco mais complexa, uma peça mais trabalhosa. Dessa vez a peça eu acho que não foi tão trabalhosa, foi mais tranquila. Em compensação, as questões foram um pouco mais trabalhosas. Mas sabe, Ademir, nas últimas aulas que eu estive aqui com as turmas, eu alertei muito para o fato das questões, que eles estavam muito preocupados com a peça e que não se preparavam muito bem para enfrentar as questões. E eu vi isso, porque eu auxiliei na vez passada vários candidatos aqui nos recursos, não é? E eu chamei muito atenção para essa questão aqui, os nossos alunos aqui do IDC, para se alertar com relação às questões. E fazer eles entenderem que as questões valem tem o mesmo peso da peça profissional. E o que me pareceu, o que me pareceu aqui é que nas questões houve assim uma tentativa da banca de dificultar, de fazer uma prova muito seletiva. Ou até mesmo de desestabilizar o candidato. Pode-se dizer isso também, né? Mas eu acho que mas para se fazer uma prova muito seletiva, muito difícil, a banca tem que dominar muito bem a matéria. E quando ela não domina tão bem a matéria assim, eu acho que não deve tentar dificultar demais, porque senão abre certas possibilidades, do tipo, erraram até o nome de um cidadão. Né? Erraram o nome, quer dizer, Pedro e depois Guilherme. Pô, é uma diferença muito grande. Se a comissão é vencida ou é vencenda, isso tem uma diferença louca. Ou estorna, ou então não paga antecipadamente. Isso tem uma diferença fundamental. Né? Mas não participa de licitação, mas, poxa vida, mas que coisa importantíssima para o desempenho profissional no advogado trabalhista. Saber ou não se a empresa vai participar da licitação, né? Tendo tantas questões de execução, recursos, coisa e tal, que poderiam testar realmente se o candidato está apto a exercer a advocacia. Não é o caso. Então eu acho assim, houve uma tentativa de realmente, e essa é uma crítica construtiva que eu gosto de fazer para a Fundação, que se preocupe mais em testar realmente a capacidade profissional do colega. E não que faça a prova tentativa de seletiva demais, né, querer aparecer mais do que os candidatos. Essa prova é para os candidatos, não é para a banca. Muito bem. E encerrando aqui a nossa peça processual, o candidato não podia deixar, se marcou a preliminar, se apresentou, então, a preliminar, ele tinha que pedir o acolhimento da preliminar lá nos pedidos finais, né, requerer que seja acolhida a preliminar de inépcia, acolhimento da prescrição quinquenal, que a gente sempre treinou aqui nas nossas peças, nos nossos casos, e isso sempre foi muito bem orientado pela nossa equipe de professores. E no mérito, evidentemente que tinha que pedir a improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial. Por fim, né, o que já é de conhecimento de todos, tinha que pedir a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente o depoimento pessoal do reclamante e eventual produção de provas documentais e testemuniais. E, por fim, ali, como é básico, né, termos em que pede deferimento, local e data, sem fazer a identificação, até porque não existia essa identificação. Então, foi uma prova, uma contestação no que tange a peça processual, ao meu ver, e ao ver do professor, né, uma peça tranquila. Concordo plenamente com os comentários, as referências feitas ao desequilíbrio no tocante às questões dissertativas, mas quanto à peça, realmente só tenho elogios, porque foi uma peça tranquila,
afora a questão da preliminar, que está bem específica. Bem, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Ayub por estar aqui. Poderia muito bem estar em casa, domingo à noite, assistindo Fantástico, enfim, com seus familiares. Amanhã é segunda-feira. O nosso amigo Ademir também por estar aqui se dedicando, trabalhando. Enfim, eu me preocupo um pouco com os alunos de casa, porque, mais uma vez eu digo, esta é uma opinião, estas são possíveis respostas que deveriam estar na peça, mas não estamos aqui para dizer, se vocês não colocaram, vocês erraram. Muitas e muitas provas já aconteceram deles aceitarem uma de tantas possibilidades de que foram colocadas no programa. Não sofram por antecipação. Vamos aguardar o espelho da prova para depois, em outro momento, se porventura não alcançaram o tão sonhado, a tão sonhada aprovação, nós vamos marcar um dia para auxiliar nos recursos. Mas até lá, nós queremos que vocês fiquem tranquilos, que quem fez curso, quem estudou e quem mais ou menos colocou as respostas nessa linha, é evidente que ninguém vai colocar as respostas da forma que foram mencionadas neste programa, porque foram horas de pesquisa na internet, professores preparados, enfim, munidos de tudo que é tipo de mecanismo para chegarem à conclusão dessas respostas. Vocês não tinham isso. Então, não se apavorem se não colocaram algum desses tipos de resposta. O importante é que vocês tenham mais ou menos uma noção do que deveria constar nas respostas, e nós queremos passar para vocês tranquilidade. Então, gente, boa noite a todos. Esperamos que nossos alunos tenham alcançado sucesso e esperamos nos ver em outros cursos que a instituição oferece de extensão, de preparação para concurso e de pós-graduação. Alguns de vocês ainda têm alguma mensagem aos colegas? Eu quero, para os colegas aí, tranquilizá-los que logo, logo já está aí a divulgação do padrão de resposta, dia 5 de novembro, é a perspectiva, que é o prazo que eles demoram para fazer esse padrão de resposta, duvidosamente, mas infelizmente é o prazo que eles publicaram no edital. Dia 8 de novembro já sai o resultado preliminar da tua prova. Provavelmente tu vais ter sido aprovado e nós queremos te parabenizar antecipadamente pela tua aprovação. Não conseguindo a aprovação, não desanima, não fica triste. Com certeza nós estaremos aqui para te auxiliar nos recursos. E podemos te dizer, muitos já conseguiram reverter a situação na via recursal. Às vezes, a tua prova é mal avaliada. Muitas vezes tu te sentes injustiçado, porque tu colocaste basicamente o que consta no padrão de resposta. Mas o examinador lá, o corretor, na hora de corrigir, tinha muitas provas para corrigir e esqueceu de olhar a tua questão, ou esqueceu de olhar teu pedido, teu fundamento lá, e aí daqui a pouco tu tens que mostrar para ele, na via recursal, que tu enfrentaste o tema, que tu demonstraste o conhecimento, e aí assim, na via recursal, tu consegue muitas vezes reverter. Esperamos que tu não precise disso. Nós estamos aqui agora nos despedindo e queremos desejar sorte e que Deus abençoe a cada um de vocês. E só para agradecer a todos, agradecer aqui a presença também, o convite que eu recebi aqui do IDC, né? E agradecer também, lembrar de novo, mais uma vez, de todos os meus colegas aqui que tiveram junto com a turma aqui, preparando as turmas do IDC, em especial o professor Fabrício Aita pela colaboração hoje aqui nessa desvendar essa prova. Muito obrigado para todos. Boa noite a todos. Muito bem, professor. Eu acho que deu, né? Damos um pau na fundação.